Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Agora é tarde, tá? Eu tô aqui meditando na palavra do Senhor e eu quero aproveitar, eu quero compartilhar com vocês essa palavra aqui que é maravilhosa e também trazer um testemunho em cima dela, tá bom? Essa palavra aqui é Atos 10, no verso 9. Foi uma visão do lençol que Pedro teve. Pedro, ele estava lá na casa de Simão, o curtidor, tá, gente? Ele estava na casa de Simão, o curtidor, e já era quase hora sexta. Essa hora sexta aqui, gente, é meio-dia. Então já era quase meio-dia, né? E ele estava com fome. E enquanto eles preparavam lá o almoço, ele subiu. Ele foi lá pro telhado, né? E enquanto ele estava lá orando, veio sobre ele um arrebatamento de sentidos. Em outra tradução fala que ele entrou em transe, né? Então nesse momento o Senhor veio, né, até ele e ele teve uma visão ali que ele viu o céu aberto e nessa visão ele viu um vaso como se fosse um grande lençol branco atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. E aí ele viu também nessa visão quadrúpedes e répteis da terra, aves do céu. E uma voz, provavelmente o próprio Senhor, falou com ele assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi nenhuma coisa imunda ou impura. Aí ele ouviu de novo, né, a segunda voz e disse assim: não faças tu comum ao que Deus purificou. E então isso aí aconteceu por 3 vezes. E então o vaso que ele estava vendo, ele recolheu-se do céu, recolheu. E ainda estando ele lá orando, ele ficou pensando, gente, duvidando daquilo tudo, né? E ficou pensando: o que aconteceu? Para que Deus me deu essa visão? Por quê? E ali, eis que homens foram enviados por Cornélio para a porta do Simão. Então falaram para ele, o Cornélio estava orando lá e falaram com ele: olha, o anjo, né, falou com ele, manda ir buscar Pedro, ele está lá na casa de Simão, o curtidor, pode ir lá. E nesse meio tempo, o Senhor fala com Pedro, fala: vai vir um homem aqui te chamar e você vai. E assim ele fez, né? Chegou lá, tá? Era o Cornélio, era o centurião, homem justo, temente a Deus, e também tinha bom testemunho ali da nação dos judeus. O que o Pedro estava com dúvida: para que essa visão? Por que coisa imunda, impura? Mas Deus, o que Deus estava querendo dele é que ele levasse a palavra de salvação para os gentios, né, irmãos? Então Pedro, ele achava que os gentios eram impuros, eram imundos. Então aqui Deus veio com essa palavra aqui para mudar a visão dele. Se vocês leem essa palavra aqui, Atos 10, vocês vão entender direitinho esse contexto aqui de Pedro, qual é a visão de Pedro sobre isso. Aí Cornélio foi e falou com Pedro nessas coisas, que tinha 4 dias que ele orava, e o Senhor falou assim: olha, vai chamar Pedro. E outro detalhe, que aqui no capítulo 10, no verso 30, fala que Cornélio também orava há 4 dias em jejum, e acerca dessa hora, orando na casa dele lá, por volta da hora 9, ou seja, por volta do meio-dia. Então, irmãs, meio-dia é um dos horários que Deus, ele fica bem atento para nós, tá bom? A hora, uma das horas do Senhor, tá? Então Pedro falou com ele assim, sabe? Bem sabeis, Pedro falou com ele assim: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu assentar-se ou achegar-se a estrangeiro, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame de comum ou imundo, porque Deus purificou. Deus entregou, né, Jesus para nós, então nós não somos imundos, né? Nós somos purificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãs? Então, Pedro também falou que assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que ele ia fazer? Não é mesmo? Mas eu quero voltar aqui no texto e falar
Aproveitando o embalo desse texto, que quando eu li, eu lembrei na hora, né, de um testemunho que eu vivia um tempo atrás. Quando no início, irmãos, o início da minha caminhada, já faz um tempo já, que eu resolvi buscar mais o Senhor, entender algumas coisas, sabe? E aí aqui, um belo dia, eu tive uma experiência com o Senhor muito boa. Essa experiência me abriu os olhos, me abriu assim, me norteou para outras coisas. E eu me lembro que eu falava com o Senhor, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te ver, fala comigo, né? Eu creio que muitas de vocês também falam a mesma coisa com o Senhor. Experiência nova com Cristo, né, irmãs? E nesse meio aqui, eu tive uma experiência uma vez com o Senhor. Eu estava indo para a igreja e nesse intervalo eu passei por uma padaria 24 horas que tem ali. E lá eu entrei para comprar um salgado. E quando eu tô lá na fila, esperando chegar a minha vez para pedir o salgado, eu ouvi uma voz, igual essa voz que Pedro aqui, ele ouviu uma voz. E essa voz falava assim pra mim, olha pra tal homem. Aí descreveu o homem, eu olhei e vi o homem, né, lá. E a voz falava assim, paga um salgado pra ele. E eu achei que era coisa de mim, porque até então eu nunca tinha ouvido assim a voz do Senhor, eu não sabia como que era. E aí eu fui e fiquei naquela dúvida. Pedro ficou duvidando aqui, mas olha o que a palavra fala. A palavra fala assim, no verso 14. Pedro falou, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa imunda ou impura. Então Pedro sabia que era Deus falando com ele. E mesmo assim Pedro não comeu, né? Na visão que ele teve. Mas eu não sabia que era o Senhor falando comigo. E aí, eu não paguei o salgado, o homem foi, pegou o salgado lá, encostou por ali e foi comer o salgado. E eu fui permanecer no meu, né? No que eu tinha de fazer. Entrei na fila do caixa e tô lá, quase chegando a minha vez. Eu ouvi a voz novamente, falando pra me olhar pro homem, né? Olha o homem lá na beira da porta e tal. Eu peguei e olhei. Aí, irmãos, ele saiu, ele despistou ali e foi embora. Aí, menino, eu fiquei tão chateada, porque a gente pede pro Senhor falar com a gente pede pro Senhor manifestar a sua vontade em nós, mas nós não estamos preparados. Então, muitas coisas que o Senhor quer trazer para nós precisamos estar preparados para receber. Então, a partir daquilo, gente, eu chorei tanto, pedi perdão ao Senhor por aquilo, por não ter entendido, né, que era Ele falando comigo. Então, nem Ele ganhou a bênção dele, nem eu ganhei a minha, né? Mas eu entendi, não paguei, tá? Não paguei o salgado para ele, não é porque eu não tinha o dinheiro, até tinha, mas eu não entendi aquela voz, eu achei que era de mim mesmo, e depois não era. Mas o que eu quero trazer aqui? Pedro, ele ouviu a voz do Senhor, e mesmo assim ele não fez, ele sabia que era o Senhor falando com ele. E ele falou, não vou comer isso não, é impuro. Ele duvidou, porque a palavra aqui fala que ele duvidou daquilo. Mas só depois que Deus falou com ele, ó, vai lá. Quando ele chegou lá, ele entendeu todo o contexto. Ele entendeu todo o contexto dos animais que ele via, que ele considerava que era impuro. Só que Jesus, ele veio para todos, gentios, judeus, para todos. E hoje nós somos, glória a Deus, né? Nós temos esse livre acesso aí a Cristo. Amém, irmãos? Eu espero que vocês também reflitam acerca disso, porque o Senhor, Ele tem diversas maneiras de falar conosco. Diversas maneiras. Hoje eu sei qual que é a voz do Senhor quando Ele fala comigo, como que é a voz do Senhor. Então eu sei. Hoje eu sinto, hoje eu não perco nada em relação ao Senhor. Quando o Senhor Ele quer falar comigo, eu já me recolho, eu já caço um jeito e já vou saber o que Ele tem para me falar, tá bom? Que nessa tarde nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. É tarde de véspera de Natal, tá bom? Hoje é dia 23/12 de 2024. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. E que esse ano que se inicia aí agora, daqui a uma semana, um pouquinho mais, o Senhor possa trazer boas novas para você, para sua família, para sua casa, tá bom? Muita saúde, que o Senhor possa nos prosperar em seus caminhos. E quando eu falo prosperar, eu não falo só de dinheiro não, tá, irmãos? Nós precisamos ser prósperos em Cristo. Nós precisamos negar a nós mesmos e viver mais do Senhor para nossas vidas. É difícil, mas a gente não pode deixar de tentar, tá bom?
Deus abençoa e até mais. Tchau.